nós vamos falar sobre os sintomas da esclerose múltipla. Esse é o programa de autocura. Eu sou Leila Ribeiro. Nosso objetivo é que mais pessoas acessem, mais pessoas tenham acesso a essas informações. E você poderia perguntar o seguinte: por que é que a gente fala tanto de sintomas da esclerose múltipla? Nós falamos muito porque nós já sabemos que quando a esclerose múltipla é identificada o mais precocemente, a pessoa tem condições de fazer um tratamento, tem condições de evitar novos surtos. E esse evitar novos surtos são aquelas crises que aparecem com lesões e inflamações novas no sistema nervoso central. Perguntar. Tá? Chegou. Sim, Então, cheguei. Ótimo. Fernanda, se apresente, por favor, porque tem pessoas que não conhecem você. Então, é importante que você se apresente. Boa noite. Meu nome é Fernanda Alves, tenho 44 anos, sou portadora de esclerose múltipla há 12 anos. Você é da área de saúde? Sim, sou biomédica há 20 anos. Bom, nós vamos começar, Fernanda. Essa é uma programação intensa e extensa que nós criamos para que os portadores de esclerose, as pessoas que não têm informação, possam ter mais conhecimento a respeito da doença, porque como é uma doença com sintomas tão diversos, né? As pessoas confundem. Nós tivemos diagnósticos trocados, foi difícil. Então, é uma forma que nós temos para ajudar. A gente é uma equipe ao qual uma ajuda a outra. Então, independente da profissão, independente ao cargo ou à situação que esteja, a gente precisa desses profissionais e principalmente dos familiares, né? Das pessoas que estão próximas a gente. O que, Fernanda, você de fato sentia, o que fez você procurar ajuda e descobrir que você estava com esclerose múltipla? Quais sintomas? E acho importante falar não só os sintomas, Leila, e também como aconteceu. Quando você pergunta da história, eu acho interessante porque quando eu fui diagnosticada, era uma vertigem, era uma gestação, era diabetes, hipotiroidismo. Você já disse, fomos diagnósticos trocados. Até chegar ao diagnóstico, passa N coisas na sua cabeça. A minha filha era uma bebê de colo e quando eu recebi o diagnóstico, foi uma martelada. Eu não vou ver minha filha crescer. Porque ainda se usa o termo esclerosada. É uma pessoa esclerosada que vai em cima de uma cama, que vai para uma cadeira de roda. Então, eu tinha esse conceito também. Então, foi dado o diagnóstico, pronto, daqui a um tempo, eu vou para uma cadeira de roda ou eu vou para uma cama. Então, trabalhar isso dentro da gente, mais do que aceitar o diagnóstico, viver esse luto, então, é uma enxurrada de coisas na mente. Então, vamos organizar. Receber o diagnóstico. A quem procurar? É uma doença autoimune? Sim. E tem toda uma alteração no nosso sistema. Então, seja psicológico, seja físico, seja mental. Então, a quem procurar? Nós fomos no neurologista. Sim, fechado o diagnóstico, qual o primeiro medicamento, né? Junto com o médico, junto com o fisioterapeuta, qual o tratamento a ser seguido? Porque lembrando que nós temos 4 tipos de esclerose múltiplas. Então, assim, até chegar nisso, a sua mentalidade passa por N fatores. Então, é em casa, é na relação, é no trabalho. No trabalho, eu estava num local onde, né, no meu trabalho, onde as pessoas não souberam acompanhar. Então, eu tive problema no meu local de trabalho. Por quê? Porque o primeiro medicamento ele foi injetável, dia sim, dia não. Então, o pós-medicamento, quem toma o injetável sabe que tem calafrios, dores. Então, assim, você acabou de levantar, acordar, como que você está cansada? Como que você está, sabe? Então, você é muito pré-julgada a respeito disso. E trazer isso para os portadores, para os familiares, para as pessoas que convivem no trabalho, aí em jogo, como você tem esclerose, não sabe? Então, assim, eles precisam. Nem parece, né? Nem parece. Você tá brincando, você tem esclerose. Por quê? Mas ninguém sabe a qualidade de vida que a gente tem e o que a gente passa aqui atrás com fisioterapia, fono. Eu já tive uma crise onde eu fiquei afônica, sendo professora, 15 dias sem falar, né? Porque é de extrema importância. Então, os sintomas, eles vêm e eles vão. Não foi só afonia,
foi a questão uroginecológica também, foi a questão respiratória, então a questão da fadiga, aquele cansaço que a gente sente. Ah, mas isso é porque você foi dormir tarde? Isso é porque você tomou um sorvete? Não é. Do jeito que esse sintoma vem, ele vai. Vai. Então, às vezes, é um calor que você passou. Ai, mas você gosta do ar-condicionado, você é enjoada, hein? Não. O calor faz com que meu corpo eleve e eu fico naquela fadiga. Frio extenso. A gente gosta do frio por quê? Porque faz vasoconstrição e a gente se sente melhor. Então, o ar-condicionado hoje na minha vida é essencial. E muitas das vezes a gente é taxada de frescura. Exatamente. Quando você pede para ligar o ar, é uma coisa traumática. Em relação à temperatura, que a gente não pode estar quente, né? Sentir frio é normal, mas você se aquece, mas não a ponto de aquecer e o seu corpo ficar muito quente, né? E quantas vezes foi necessário pôr gelo na nuca, né, Leila? Porque o corpo esquentava. Mas como assim? Então, um dia tão ameno, você tá com gelo na nuca. Então, assim, são coisas assim, são pequenos detalhes que a gente, às vezes, passa como... É louca, né? E alimentação? Quando a gente, não posso... Vai, você tá de dieta, você tá fit? Não é isso. Às vezes tinha muita pimenta, muita canela. Então, a gente passa a ser enjoada, mas não come. Mas não pode comer isso, mas não é. Então, a gente, muitas das vezes, eu falo no meu momento, que muitas das vezes eu fui julgada porque, né? Simplesmente por causa da alimentação. Nós fomos muito julgadas e ainda somos, né? De vez em quando a gente é pega de surpresa por aí. Mas, Fernanda, então quando você foi lá, fez o seu exame, que você descobriu que estava com esclerose múltipla, porque na verdade eu me lembro que você chegou com o diagnóstico pronto para mim. Quando você me procurou, você chegou com o diagnóstico pronto, lá pelos idos de 2011, né? Sim. Mas o que você sentia exatamente, específico? Bora falar aqui para o pessoal exatamente. Primeiro, o mundo acabou, né? O mundo foi ao chão e eu me sentia sem local nenhum. E o que eu sentia? As coisas rodavam. Então, eu tinha muita tontura, a chegar da ânsia. E eu já tive outras crises, né? Dessa maneira. Então, não sabe, você dorme e você acorda, assim, as coisas estão rodando, você não consegue se levantar, porque as coisas rodam, você tem ânsia de vômito e você quer ficar só deitada. E assim, mas você não fez nada no dia anterior. Então, esse Fernanda, baseado nesse... Foi por isso que eu fui procurar neurologista e fui para fono, fui para físio. E foi baseado nesses sintomas aí que eu penso, alguém deu diagnóstico de labirintite para você? Sim, fiquei 20 dias tomando Vertix, Labirin. E não, isso é estresse, tira férias. Eu tinha acabado de sair de férias, né? Então, exatamente. Assim, e por N coisas. Não, sou diabetes, gravidez, o hipotiroidismo. Então, assim, e só foi direcionado porque, né, por a gente estar naquele momento, naquele período, na área da saúde, e não é que a gente sabe mais do que os outros. Eu tinha certeza, porque no momento eu era responsável pelo setor onde eu trabalhava com hormônios e eu sempre dosava meus hormônios. Então eu tinha certeza e garantia que os meus hormônios estavam. Então por isso que o diagnóstico, eu agradeço a Deus, foi finalizado muito, eu falo muito rápido, né? Que em 4 meses eu estava com o diagnóstico fechado. Mas por mim, não, porque eu tinha certeza, né? Porque a gente tem um caminho onde a gente, né? A gente estuda, a gente busca, né? Mas eu tinha certeza disso. E, lógico, contando com o apoio de pessoas que, né, no seu caso, e outros profissionais também que já tinham direcionamento. Então, a gente, né... Eu fiquei pensando assim, né, Fernanda? Quando eu descobri, eu não conhecia nenhuma pessoa que tinha. Então, eu fiquei perdida aqui, como eu contei na minha história, dentro dos meus livros, fui estudar e etc, até que a minha médica voltasse de férias para atender, nossa médica, né? Vamos dizer Nossa, a médica. E aí, eu fiquei pensando assim, quando você chegou, você já chegou com uma lembrança de Leila com diagnóstico de esclerose, dando aula para você. Sim. Sim. Num momento muito terrível, é um momento que eu não gosto de lembrar, porque ele me dá um terror interno. E sem negócio assim, de sofrimento que a gente que você tinha. primeiro foi diagnosticada com câncer, né? Então, Foi, nessa época ainda você nem tinha fechado o diagnóstico, você estava com câncer, fase assim,
né? Problema de locomoção. Eu falei assim, mas como? Então, assim, a gente que tumor. essa história, né? Então, assim, naquele momento a gente já pensa, já vai direcionado. Sendo que a gente tem colegas portadores de esclerose múltipla que demoraram o diagnóstico 2, 3 anos. Então, assim, só agravava. Tinha crises, tinha surtos e só agravava. E isso faz a total diferença, né? Então, esse acompanhamento, esse cuidado, se conhecer. Quando a gente fala dos sintomas, Leila, eu penso que o primordial é conhecer o corpo, no sentido de, opa, deu uma alteração. É uma coisa errada. Eu tenho certeza que a minha alimentação, que eu não fiz, potencializei. Eu tenho certeza que eu não fiz um esforço maior, uma escada, uma caminhada. Tem dia que eu não dou conta de caminhar. Não dou. Mas onde você caminhou? Você estava correndo na esteira. Pois é, mas hoje o meu limite não dá. Hoje eu tô fadigada. Tem dia que no Pilates, a professora fala assim, meu limite é aqui. Porque eu sei, antes, porque o paciente de esclerose, para diagnosticar fadiga, é porque ele já tá lá na frente. Já tá dolorido demais. Exato. Então, a hora que eu falo o meu limite, é porque eu já fiz lá atrás. Então, eu falo, meu limite é aqui. Aí, hoje, eu conhecendo, né? Então, isso é de extrema importância, saber esse limite, essa fadiga. Porque enquanto o outro pode puxar, fazer 15 abdominais, 20 abdominais... Mas o que é 15 abdominais? Eu faço. Pois é. O seu corpo cansa bem depois. Eu demorei 3 anos para fazer... eu demorei 3 anos para fazer um exercício que o meu querido ortopedista, Júlio Simas, um abraço, um beijão aí para você, doutor. Ele me ensinou a fazer para eu fortalecer a minha coluna. Eu demorei 3 anos e essa semana eu fiz 3 de 30. Então, hoje, essa semana, quando eu fiz, eu me lembrei, preciso mandar uma mensagem para ele para dizer que eu cumpri, que eu fiz a tarefa de casa. Não é fácil, não é fácil. As pessoas entram na academia, ficam um mês e meio, começam a desenvolver músculo, começa tal e me transformar. Gente, nós estamos ralando e faz tempo. Mas você, Fernanda, começou a usar, foi uma caminhada dura. Por quê? Você tinha reações a uma medicação, não dava certo, ia para outra. Conta aí pra gente. Nós começamos, né? Eu falo nós porque não é sozinho. Nós começamos com beta-interferona, né? O glatiramer aplicável. Então, eu tinha que fazer o rodízio no corpo. E aquela medicação, você tomava dia sim, dia não. O dia de aplicar, você tem que tirar o medicamento 1 hora antes, se preparar, analgesiar o local, aplicar. Depois, dava febre, aquele corpo, aquela tremedeira, parecia que ia gripar. Então, aí eu tomava no final do dia, para que eu passasse a noite e no outro dia melhorasse. Então, beleza, você tomava, passava a noite super ruim, porque eu tinha efeito, reação, né? Aí no outro dia você melhorava, ótimo. Mas no outro dia você tinha que fazer aquele preparo de novo da medicação. Então, eu acho importante falar porque eu tive, sim, recusa. Muitas das vezes, eu não quis tomar medicação. Porque com a medicação, eu ficava pior. Aí depois passou para todos os dias, injetável. Diminuiu o efeito, as reações. Porém, nos locais onde a gente fazia o rodízio, estava começando a endurecer. Então, na hora da aplicação, doía demais. Doía demais. Então, de novo, paramos o tratamento. Isso já no segundo. No terceiro, nós voltamos para 1 semana. Aplicação numa semana, né? O medicamento. Aí já era outro imunomodulador. Diminuiu. Só que, porém, diminuiu também o intervalo entre as crises. Os surtos, né? Então, a doutora trocou novamente. Fomos pro oral. O oral, tem 3 anos que eu faço o uso do oral, do fingolimod, né? Comercial Gileno. Porém, continuou dando. E agora, está suspensa a medicamento. Estou fazendo os exames para que a gente possa fazer um que tem agora 1 vez no mês, que a gente vai ao hospital, fica um período da tarde, 3, 4 horas, toma um medicamento na veia no hospital e volta para casa. Então, a gente está nessa outra mudança de medicamento. Por quê? Porque está tendo muita reação. Então, quando a gente fala que tem 4 subtipos de esclerose e a gente, com o período, com o passar, o organismo pode ou não ter rejeição. Você começou o tratamento e o que você considera assim, durante o tratamento convencional, que você percebe, você melhorou e o que você não conseguiu ainda melhorar?
Melhorei no autoconhecimento do corpo. Isso eu Uhum. melhorei. Hoje eu sei quando realmente é consequência da esclerose, consequência da doença ou com consequência da vida mesmo, da idade, né? Eu tenho 44 anos. Então a idade chega, os hormônios e tudo. Então a gente tem esse autoconhecimento. O que eu não consegui melhorar? Associar essa alimentação com esses exercícios para que eu pudesse ter uma melhor qualidade de vida. Porque vem. A crise vem, o surto vem, e você precisa ter essa. Eu falo que eu melhorei por quê? Porque graças a Deus eu tenho uma rede, uma família e uma equipe ao qual os profissionais ao qual eu faço tratamento são excepcionais. Se não fosse eles, eu já tinha desistido. Se você tem sintomas muito parecidos com esses que nós relatamos, você precisa procurar um neurologista. Que quando é fechado o diagnóstico de esclerose múltipla, os profissionais, os médicos, eles vão por eliminação. Então faz um fator antinúcleo para saber se há alguma outra doença autoimune. Então não tem um exame específico para esclerose múltipla. O diagnóstico de esclerose múltipla é fechado por eliminação. Estarão todos aqui no nosso programa de cura diária. Yes, né, gente? Um beijo para vocês.